que eu quero trazer algumas dicas para a construção de gráficos de movimento em física. Você que é aluno de graduação, né, está sentindo dificuldade para construir gráficos, eu sou a professora Pamela Rodrigues, sou doutora em física e estou trazendo aqui algumas dicas. Mas antes da gente entrar profundamente, né, e especificamente para a área de movimento, eu quero te relembrar alguns tipos de gráficos. Por exemplo, essa é uma função linear, né? Ela vai te trazer uma reta. Uma função que você sabe que vai dar uma reta ao gráfico, ela é parecida com uma função do tipo y é igual a um a mais um b vezes o x. No caso aqui, o que está no eixo x é o x mesmo, né? Então, já chamamos de x, e o que está no eixo y é o y mesmo, que já está aqui. Então, não precisarei trocar por nada, né? Vamos supor que o que estivesse no eixo y fosse a velocidade, e aqui no eixo x fosse o tempo, então a minha função seria velocidade é igual a um número aqui a, né, mais um outro número b, vezes o que está no x, que nesse caso seria o tempo. E quem seria a e b na sua função, né? Aqui ela é uma função linear, né, muito parecida com essa, então você sabe que dá uma reta. E quem que é o a, né? O a é o que a gente chama de coeficiente linear, né, da sua reta, e é ele que cruza a sua reta no eixo y. Olha aqui, quem está cruzando no eixo y é o menos 4. Então, o a aqui seria menos 4. E quem seria b? B vai exigir de você um pouquinho de cálculo, e ele é justamente a inclinação dessa reta. Eu pego aqui dois pontos na reta, ó, por exemplo, esse e esse, faço aqui um triângulozinho. Posso te dizer que o meu coeficiente angular aqui seria 2, que tem aqui, menos o zero, né? Peguei dois pontos específicos que cruzaram bem certinho com a reta para ficar mais fácil para a gente. Então, 2 menos zero aqui, o meu ΔY é 2, né? 2 menos zero é 2. E o meu ΔX, o que está aqui no eixo X é o 3 e o 2. Então, seria 3 tira 2, né? Seria o meu ΔX, seria 1. Então, o meu coeficiente angular, que eu vou chamar aqui de alfa, é justamente o ΔY pelo ΔX, que nesse caso seria 2 por 1, que é 2. Então, o meu B, eu nem vou chamar mais de alfa, vou chamar de B, para a gente ter certeza que é o B aqui, ó, é 2. Então, essa função seria do tipo 2t menos 4, ou seja, se eu trazer primeiro o t para frente, vai ficar 2t menos 4. V é 2t menos 4. Ou, né, se ele chamou aqui o v de y, seria y, né, ou função de x, né, como ele está chamando aqui, e o t ele chamou de x. Então, ficou 2x menos 4, exatamente a função que a gente tem aqui, ó. Então, se você viu uma função parecida com essa, onde tem algum número multiplicando algo que está no x, às vezes nem tem o a, tá? Às vezes o a é zero. Então, vai ter algum número vezes o x não está ao quadrado, não está ao cubo, não está nada, você sabe que vai ser uma reta. Como a reta é crescente ou decrescente, né? Como que você vai saber? Né? Ah, eu sei o número que está cruzando o eixo x, sei o número que está cruzando o eixo y, mas não sei para que lado a reta vai. Né? Embora já fique um pouco óbvio, né? Que se você ligar o ponto 2 com menos 4, vai dar uma reta. Ah, então, né? Tenho aqui essa função, eu sei que a função é y igual a menos 2x menos 4, mas não sei desenhar ela. Então, você sabe que o menos 4 aqui não está multiplicando x, então ele é o seu coeficiente linear, né? O coeficiente linear não multiplica o x, não multiplica o que está no x, né? Então, ele é o seu coeficiente linear, que é justamente o número que vai cruzar com o eixo y. E o menos 2 é a sua inclinação. Se ela é negativa, isso já te indica que a reta é decrescente. Aqui é positivo, então a reta é crescente, tá vendo? A inclinação aqui está mais para a direita, enquanto aqui está mais viradinha, né, para o lado de cá para a esquerda, né? É difícil comentar esquerda e direita, né? Mas essa aqui seria decrescente, porque o que multiplica o x, né? No caso aqui,
no meu x geralmente é tempo, né? A gente fala de velocidade por tempo, aceleração por tempo, algo assim, seria negativo, então a reta seria decrescente. É muito simples, né? Você fazer uma função de uma reta, eu vou mostrar para vocês como achar essa função depois. Aqui vamos só fazer um resumo, né? Vamos supor agora que a função não é um x sozinho, ela tem um número em cima, e esse número é 2. Então, vamos supor que a minha função y, né, é igual a essa aqui, ó, menos 2x² mais 3x mais 2. Veja, então, que a sua função, para ela ser função de segundo grau, ela vai ter um x elevado ao quadrado. Talvez o 3x não apareça, talvez o 2 não apareça, mas o x ao quadrado vai estar lá. E às vezes não tem nenhum número multiplicando x ao quadrado, nesse caso é 1. Mas aqui tem e é o menos 2. Você vai olhar para saber se a concavidade ela é para baixo, né, ou ela é para cima, se ele é na forma de U para cima, ou se ele é na forma de um U virado, você vai ter que olhar para o que está multiplicando o x ao quadrado. Nesse caso, o que está multiplicando o x ao quadrado é negativo, é menos 2. Se ele é negativo, você sabe que a concavidade disso aqui vai ser para baixo. Mas, professora, como que eu sei que não é uma reta, né? No primeiro caso foi uma reta. Justamente porque você viu que o x aqui está ao quadrado, né? O máximo do x, né? Esse aqui é um x que não está ao quadrado, mas você vai olhar para o número maior que está em cima do x. O maior que tem aqui é o x ao quadrado, né? Aqui é x elevado a 1, né? Então, o n maior que está em cima do x é o x ao quadrado. Então, você olha para ele, é x ao quadrado, você sabe que não é mais uma reta, né? Nesse caso aqui é uma função de segundo grau. Então, ele vai dar um U, né? E nesse caso ainda virada para baixo, porque aqui é negativo. Se o aqui fosse positivo, igual aqui temos um x ao quadrado, e o que está multiplicando o x ao quadrado é meio positivo. Então, o U é para cima. Você já sabe que você espera, né, dessa função um tipo desse, parecendo uma parábola, e virada para cima, né, com coavidade para cima e essa para baixo. Então, só de olhar para a função, você tem que ter essa ideia do que você espera. Mas e se a função, sei lá, for a quarta? Meu Deus, e aí, professora, o que eu faço, né? Gente, quando a função está a um número positivo em cima, ó, aqui é ímpar, né? Aqui é par. Positivo não, ímpar, né? Ou par. Se aqui é par, aqui é ímpar, você vai olhar assim, o máximo que tem em cima do x é o 4, certo? Então, vamos olhar para ele. Aqui, o máximo que tem em cima do x, ou o n máximo, é 2. Então, aqui é uma função de segundo grau que a gente já viu. A gente já sabe que é negativo o máximo, né? O x² aqui é negativo, então a concavidade era para baixo, a gente já sabia. Mas aqui é x à quarta. 4 também é par, assim como 2. Então, ele segue essa mesma regra. Se aqui é positivo, o número que está multiplicando o x, nesse caso, é o 1, né? Não tem nada, então a gente imagina 1. É positivo. Então, ele vai ter aí um tipo de concavidade para cima. Então, você sempre vai olhar o A, que é o que multiplica o x ali ao quadrado, ou x ao cubo, o máximo que tem em cima ali do n, né? Nesse caso, se for par, ele segue essa regra. Se for positivo, vai ter um tipo de concavidade para cima. Você vai ver que não é bem um U nesse caso, porque ele é x à quarta. O que significa 4? Então, ele vai ter, uma hora ele vai decrescer, ó. Vai chegar aqui, ele vai dar uma subida, depois ele decresce de novo, aí ele cresce de novo. 4 vezes ele vai fazer essas mudanças. Aqui não está tão expressiva, mas ele está fazendo a mudança decrescente, crescente, decrescente, crescente, 4 vezes. Então, isso que significa aí o x à quarta aí, né? Mas você está vendo que ele tem um tipo aí de concavidade, né, para cima, enquanto esse para baixo, porque aqui é negativo. E se fosse ímpar o número que está aqui em cima da função, como por exemplo x ao cubo e x à quinta, né? Nesse caso, aí você vai ter que olhar a sua função. Olha aqui, ó. Se aqui é positivo, né, o número que está multiplicando ao cubo, né, que é o máximo que tem em cima do x aqui é o cubo, aqui é x a 1, então não vou olhar para ele, vou olhar para o ao cubo. O máximo é o cubo, então aqui não está multiplicando para ele é 1, que é positivo. Então, o que a gente espera? O que a gente espera é que a função comece crescente, porque aqui é positivo.
Então, ela começa crescente, depois, como é 3 vezes ela vai mudar, crescer, decrescer, crescer de novo, então ela vai começar crescendo, depois vai decrescer, depois vai crescer novamente. Então, 3 vezes ela vai mudar. Só que como o primeiro número é positivo, né, o 1 aqui, o A, né, que multiplica o x ao cubo é positivo, você já sabe que vai começar crescendo. Então, na próxima, você espera que decresça, depois cresça novamente. Além disso, como ela é ao cubo, ela pode tocar o x, olha aqui, ó, até 3 vezes. Isso não significa que é sempre, tá, gente? Às vezes não toca 3 vezes, às vezes toca uma vez só. Mas pode ser até 3 vezes que ela vai aqui, ó, encostar no eixo x. E se for a quinta, também pode ser até 5, mas não é o caso aqui, né? Mas você vê que ela é negativo, o número que está multiplicando 5, então ela começa decrescente, né? E aí, olha ali, ó, decresceu uma vez, subiu 2, decresceu, né? Subiu, decresceu. Então ela fez uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes uma mudança. Por isso que ela é x a quinta, né? Nem sempre ela vai tocar 5 vezes, vai ter 5 raízes, não é assim, né? Nesse caso que ela tocou aqui o eixo x 3 vezes, mas você viu que ela começou decrescente, então você espera aí 5 mudanças, né, ao longo desse caminho aí. Então, isso te ajuda já a entender algumas funções, né? Quando você olhar para ela, esperar que gráfico você espera dessa função, só de olhar para ela. É isso que eu quero que vocês tenham essa percepção. Aqui, por exemplo, é um x ao cubo. Você já sabe, o número que está multiplicando aqui, o 1 é 1, né? O que está multiplicando o x é 1, então você espera aí que essa função comece, né? Como é positivo, 1 comece crescente, depois ela vai decrescendo, depois ela cresce. Na verdade, ela estabilizou, né? Então, ela fez 3 mudanças. Uma ela cresceu, deu uma estabilizada e depois começou a crescer novamente. Então, teve 3 mudanças aí, por isso que ela é ao cubo. Além disso, ela só tem aqui talvez uma raiz, ó, que toca aqui, que é o 0. Na verdade, ela tem 3 raízes, né? A gente fala uma, é porque ela toca uma vez o x, mas ela é uma função ao cubo, ela tem 3 raízes. A raiz 1 é 0, a raiz 2 é 0 também, a raiz 3 é 0 também. Mas isso aí a gente não vai vir ao caso, tá? Quando você encontra as raízes da função, é justamente os pontos que ela encontra o eixo x. Aqui, se você fizer as raízes dessa função, você vai encontrar 3 raízes que são justamente os pontos que ela toca o eixo x. Da mesma forma, essa função, se você fizer Bhaskara, você vai encontrar as raízes dessa função e são justamente os pontos que ela vai tocar o eixo x. Aqui também, e assim por diante, tá? Se você encontrando as raízes, o que é raiz? Você levar o y como zero e encontrar quais são os possíveis valores de x para quando o y é zero. Aqui, né, você ia colocar o y ou o f de x aqui como zero e encontrar os possíveis valores de x para que isso seja zero. E aí você encontrar as duas raízes aqui. Aqui da mesma forma, todos os tipos de funções você seguiria essa forma. Vamos lá, então, olhar aqui para essa função, né? No nosso caso de movimento, nem sempre faz sentido você colocar valores negativos no gráfico. Olha aqui. Por quê? A gente geralmente tem uma velocidade, um tempo aqui, ou uma aceleração em um tempo, ou os gráficos nossos são x e um tempo, né? Geralmente é assim, a gente está estudando a velocidade variando com o tempo, a aceleração variando com o tempo, a gente estuda a posição, né, do objeto variando com o tempo. Então, às vezes, para a gente, não faz sentido plotar valores negativos aqui de tempo no gráfico. Por quê? Para a gente, o valor negativo de tempo significa que a coisa nem ocorreu ainda, né? A gente só começa a contar, né? Que começou a acontecer a partir do zero. A partir do zero, tempo zero, que a gente começou a marcar lá no nosso relógio, o carro começou a andar. Então, para a gente, né, nesse caso aqui, se fosse, por exemplo, um gráfico de aceleração com o tempo, eu colocaria só os valores positivos, porque para mim, tempo negativo, a coisa não aconteceu ainda. Mas é importante que você entenda, né, que vai ter a função dessa forma, né? Se você quiser mostrar a função e escrever, mas sei que, né, que
na verdade, os valores positivos para a gente é o que importa, tal, tudo bem, mas eu quero que você entenda a função.